te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Um dia antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado o momento de deixar este mundo e ir se juntar ao seu Pai. Ele amou os seus que estavam neste mundo e, agora, demonstrava o completo e verdadeiro amor que sentia por eles. Jesus e os discípulos estavam jantando, e o diabo já havia colocado na mente de Judas, filho de Simão Iscariotes, o pensamento de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo sob o seu poder, e que ele tinha vindo de Deus, e que para Deus estava voltando. Então, Jesus ficou em pé, tirou seu manto e enrolou uma toalha em volta da cintura. Ele colocou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com a toalha que havia amarrado na cintura. Ele se aproximou de Simão Pedro, que lhe perguntou: "O Senhor irá lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não compreende o que estou fazendo por você agora, mas, um dia, entenderá." "Não," Pedro protestou, "você nunca lavará os meus pés." Jesus respondeu: "Se eu não fizer isso, você não será mais meu discípulo." "Então, Senhor, lave não apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça também." Simão Pedro exclamou. Jesus respondeu: "Aqueles que tomaram banho só precisam lavar os pés, e, assim, estarão completamente limpos. Vocês estão limpos, mas não todos." Pois ele sabia quem era o traidor. É por isto que ele disse: "Vocês estão limpos, mas não todos." Depois que Jesus lavou os pés deles, ele colocou o seu manto novamente e se sentou. Ele lhes perguntou: "Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão, pois é isto o que eu sou. Então, se eu, seu mestre e senhor, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo. Assim, façam como eu fiz a vocês." Eu lhes digo que isto é verdade. Os empregados não são mais importantes do que o seu patrão, e aquele que foi enviado não é mais importante do que aquele que o enviou. Agora que vocês já entendem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu não estou falando sobre todos vocês, pois eu conheço aqueles que foram escolhidos por mim. Mas, isto acontece para que se cumpra a Escritura: "Aquele que compartilha o alimento comigo virou-se contra mim." Estou lhes dizendo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês se convençam de que eu sou quem sou. Eu lhes digo que isto é verdade: quem receber bem qualquer um que eu envie me recebe bem, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após ter dito isso, Jesus ficou muito aflito e declarou: "Eu lhes digo que isto é verdade: um de vocês irá me trair." Os discípulos olharam uns para os outros, imaginando sobre qual deles Jesus estava falando. O discípulo a quem Jesus amava estava sentado ao lado dele na mesa, inclinado próximo a ele. Simão Pedro fez um sinal para ele, e disse para que perguntasse a Jesus a respeito de qual deles ele estava falando. Então, ele se aproximou de Jesus e perguntou: "Senhor, quem irá traí-lo?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho deste prato." Após molhar o pedaço de pão, ele o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus lhe disse: "O que você irá fazer? Faça rápido." Ninguém dos que estavam à mesa entendeu o que Jesus quis dizer com isso. Como Judas era o responsável pelo dinheiro dos apóstolos, alguns deles pensaram que Jesus estava falando para que Judas fosse comprar o que era necessário para a festa da Páscoa, ou que doasse algo para os pobres. Judas saiu imediatamente após ter comido o pedaço de pão, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: "Agora o Filho do Homem foi glorificado,
e, por intermédio dele, Deus também foi glorificado. Se Deus foi glorificado por meio dele, então, Deus irá glorificar o Filho nele mesmo, e o glorificará imediatamente. Meus filhos, eu ficarei com vocês apenas por um pouco mais de tempo. Vocês irão procurar por mim, mas eu lhes digo agora exatamente como disse aos judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Amem uns aos outros da mesma maneira que eu os amei. Se vocês amarem uns aos outros, provarão a todos que são meus discípulos. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde é que você vai? Jesus respondeu: você não pode me seguir agora para onde eu estou indo. Mais tarde você irá me seguir. Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Pedro perguntou: eu daria a minha vida pelo Senhor. Você realmente está pronto para morrer por mim? Eu lhe digo que isto é verdade. Antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Jesus respondeu. João capítulo 13. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.